Olá, eu sou Breno Aliese e bem-vindo ao canal Para Cuidar dos Pais. Bem, eu ouvi uma coisa há um tempo, várias vezes, de várias pessoas que me causavam uma certa intriga. Eu ficava um pouco intrigado, desconfiado. E essa coisa era o seguinte: quando eu falava que por alguma situação que eu cuidava da minha mãe, etc., as pessoas sempre diziam: muito bem, meu filho, aquelas pessoas que cuidam dos pais têm um reino garantido. Aquelas pessoas que cuidam dos pais prosperam, Deus dá em dobro, que Deus abençoa. E assim, eu ficava um pouco anestesiado quando eu ouvia isso, porque eu não compreendia bem. O que eu tinha até então era uma visão de, certo, mas cadê essas bênçãos? Porque eu só tô eu só tô me dedicando, só tô me dedicando e parece que a coisa não anda, né? Mas eu sempre continuei. Tem mais de 7 anos que eu cuido da minha mãe em condição muito vulnerável. Então, assim, depois de 1 ano, 2 anos dessa mesma condição, quando você chega no 7º ano, você já está tão cansado que você não romantiza mais, você não acha a coisa mais bela do mundo quando alguém diz: nossa, como você é bom ou perfeito, eu queria ter um filho assim. A gente olha para isso e fica, que a gente sabe o preço, né? As pessoas romantizam muito: ah, que lindo, você é isso, você é aquilo, mas eu só sou muitas vezes um ser humano que é um ser humano. Às vezes eu só sou uma pessoa que também fica cansado de cuidar, que às vezes fica é, sobrecarregado. E eu sei que eu não sou perfeito também. Então, quando eu vejo as pessoas meio que idealizando como se eu fosse, tipo, o melhor filho do mundo, sendo que eu procuro fazer, sim, um cuidado com amor, eu sempre ficava assim: velho, eu acho que às vezes as pessoas romantizam demais, porque a realidade é que é muito sofrido. Mas eu sempre ficava com isso, né? E aí me fez sentido uns meses pra cá. Eu acho que o momento da gente ter bênçãos, a gente enquanto filhos, cuidadores, filhos que cuidam dos pais, a hora da gente ter bênção e a hora de Deus falar com a gente é através de outro semelhante a nós. E eu falo isso porque eu encontrei uma professora minha que ela estava cuidando da mãe. Então essa minha professora já tinha uns 60, alguma coisa assim, 50 para 60 anos, e ela estava cuidando da mãe. E a gente começou a conversar, a gente criou um vínculo bastante forte sobre isso. E, enfim, conclusão, eu tinha um terreno no interior, ela se interessou de comprar. Então, assim, a gente se conectou por esse vínculo e o negócio foi fechado. Olha só que coisa absurda, né, acontecer. Então, assim, eu tinha um terreno no interior que eu tinha comprado há muito tempo e tal, e aí foi um vínculo com outra pessoa que passava pela mesma vulnerabilidade que fez isso acontecer. Então, os próximos vídeos que você vai ver, basicamente, eu indo pro interior para resolver essa transação e eu discorrendo com vocês sobre isso, de como eu organizo e gerencio isso no dia a dia. Lógico que tem todo um planejamento, tem toda uma técnica, tem um monte de passos que eu deixo tudo descritinho no e-book aqui, ó. Link na descrição para cuidar dos pais, né? 12 passos para cuidar dos pais. Mas no dia a dia eu mostro um pouquinho aí para vocês. Então, olha aí. Me dê um vestido bacana. Você quer um vestido bacana? Quero. Um vestido bacana. Eu vou comprar um vestido bacana para você. Não tem um guarda-roupa. Quer no guarda-roupa ou... Ali. Tá certo. Eu gosto. Bem lindo, né? Não, eu quero vestir hoje. Hoje? E esse daqui, você gostou? Gostei. Eu gostei mais dele. Não, Maris, daí é um charme. É um charme esse vestido. Eu quero ele. Eu quero vestir ele. Mãe, eu vou pra Picuí, viu? Vai? Eu vou viajar. Eu vou ajeitar os negócios nos terrenos lá que eu tô vendendo, terreno lá de Picuí. Os terrenos que eu tenho lá, lembra? Sim. Eu vou pra lá pra resolver isso, mas eu volto ainda hoje, viu? Tá certo. Um cheiro. Deixa eu vestir esse vestido.
me despeça, ela só quer saber do vestido. Ah, e esse? Quero não. Eita. Bem, eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que é instrumentadora cirúrgica e técnica de enfermagem para me ajudar cuidando da minha mãe. Mas na verdade não foi sorte. Eu passei anos, eu mesmo cuidando da minha mãe, anos, tendo uma companheira também que na época eu tive já um relacionamento que me ajudou com a minha mãe. Mas que eu sempre tive uma coisa de mim de estar sempre atento aos meus vínculos, sempre estar atento às pessoas, conhecendo as pessoas. E aí, desses vínculos, dessa atenção, eu acabei encontrando pessoas maravilhosas na caminhada que me ajudam e me dão suporte. Como vocês estão vendo, eu estou saindo para viajar. Estou deixando minha mãe com uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu respeito, que me respeita, que a gente vive em muita alegria, né? Que a gente se diverte, a gente troca planta. Enfim, a gente tem uma relação única aqui. E quando eu vou e viajo e saio, eu fico tranquilo. Então esse é um aprendizado para vocês que cuidam dos pais, né? De estarem atentos às pessoas, às conexões, porque você nunca sabe de onde vai encontrar alguém que vai lhe ajudar numa caminhada, numa jornada. Uma coisa bem interessante também que vocês devem ter notado é que minha mãe, ela já trabalhou um pouco o desapego, né? Ela, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse trabalho de ela, apesar de ter a condição de AVC, da esquizofrenia, as oscilações de humor e de personalidade dela, eu consigo sair sem ela trazer muitas questões emocionais, né? Não tem mais questões de chantagem, meu filho, se você for, não sei o que, não sei o que. Não, não tem mais isso, é tranquilo, eu chego, digo que vou viajar, ela sabe que eu volto, é seguro para ela, né? E eu sempre também gosto de estar atento aos desejos dela. Isso é uma forma dela se conectar com ela se relacionar com ela e ela acabar deixando eu mais à vontade para poder cuidar da minha vida, né? Então é isso, eu deixei ela ali toda feliz, entretida nos vestidos dela, que ela adora. E ela tá lá se relacionando com ela e tá tudo bem. E agora eu vou viajar. Então, acordei, troquei as fraldas dela, né? Aí quando deu um certo horário, a cuidadora chegou. E aí ela assume em diante para eu ter o resto do dia livre. Aí cuidei do meu jardim, fiz o planejamento do meu dia. E agora eu vou botar o lixo para fora antes de viajar, né? Porque a saga. E só quem cuida dos pais e vive na casa dos pais e é presente sabe que sempre haverá uns sacos de lixo cheios de bombas. Bombas de fraldas cheias de quilos de coisas. Mas é triste, mas é verdade. Isso é uma coisa da realidade de quem cuida dos pais. Ter que lidar com esse resíduo indesejado. Mas eu vou colocar ele para fora e vou seguir para a viagem. Nós que somos filhos, cuidadores, solteiros ou casados, a situação é parecida, né? A gente precisa ter pessoas para nos ajudar nessa jornada, porque senão a gente simplesmente não anda, não anda. Eu passei anos numa dinâmica onde eu abri mão de muita coisa para estar cuidando dela, porque eu ainda precisava dominar algumas coisas, alinhar algumas coisas na minha vida, né? Organizar muita coisa, para poder hoje dizer para vocês que eu passei por todo o caminho, voltei alguns passos para trás, caminhei de novo, para poder estar falando para vocês que é possível sim ter uma vida onde a gente é um filho presente, responsável, dando tudo de bom para o melhor para os nossos pais, independente de como a gente esteja, né? Eu já tive nesse lugar de ter que abrir mão de muita coisa para cuidar dela. Já tive num lugar onde eu precisava criar muito fortalecimento emocional, físico, financeiro, estrutural, mas eu consegui. Eu tenho pessoas, eu tenho uma rede. Vocês não têm ideia de quantas pessoas estão por trás desse canal, dessa ideia, dessa estrutura da minha vida, desse momento, para que vocês possam estar vendo isso. Mas enfim, vou lá. Estou indo para outra cidade a trabalho, né? Estou resolvendo umas transações em outra cidade com uma cliente minha. E com muita felicidade de estar podendo fazer isso. Saindo tranquilo, deixando minha mãe com pessoas. E confesso a vocês, pensamentos do tipo: nossa, e se acontecer alguma coisa? Aparece.
Mas eu já fiz o alinhamento, eu já conversei bem direitinho. Eu já disse, olha, se acontecer alguma emergência, o número da ambulância do plano de saúde é essa. Resolve, a mala tá aqui, tem coisa dela, tem coisa de higiene, acontecer qualquer coisa, você pega essa mala e corre com ela pro hospital, resolve, me avisa que eu faço de tudo para retornar e resolver, né, e atender, responder como responsável, né. Mas é isso, gente, tem todo um planejamento que a gente tem que fazer, porque senão a gente não faz, a gente não desbrava, a gente não conquista nossos sonhos, a gente não trabalha, a gente não faz nada, entende? Se minha mãe tivesse realmente com alguma intercorrência, ela tá bem, apesar de ter diabetes, AVC, né, ter esquizofrenia, ela tá bem, ela tá estável, na medida do que é possível. Mas se ela tivesse com alguma constipação grave, que às vezes ela tem umas prisão de ventres bem, se ela tivesse com constipação grave, se ela tivesse com alguma crise, se ela tivesse em um momento de instabilidade, aí eu ia estar procurando outros meios de estar resolvendo. Bem, vim resolver as coisas de trabalho, já resolvi as coisas de trabalho e tô aqui no interior, numa outra cidade, vim ver a família também. Eu gosto muito de ter essa ponte, né? Sair para resolver coisa de trabalho, por mais que eu cuide da minha mãe também, olhar para as outras pessoas da minha família, ver meus outros tios, como é que eles estão, conversar com eles, manter o vínculo, né? Eu confesso que eu já fiquei muito tempo vinculado ao cuidar da minha mãe e não olhava as outras ramificações da minha família, né? Então, assim, eu fiquei muito no cuidado das minhas células, né? Da minha unidade familiar. Eu fiquei muito em casa cuidando da minha mãe, da minha companheira da época, né? E acabei vulnerabilizando alguns vínculos com outras pessoas da minha família. E agora que eu tô me fortalecendo, eu tô reestruturando esses vínculos, né? Então, eu saio para trabalhar e faço esses outros contatos. Então, assim, pessoal, imaginar que um dia eu ia conseguir estar viajando com tranquilidade era uma coisa que nem se passava essa possibilidade na minha cabeça. Porque, olha, eu tenho que colocar a paradeira 4 ou 5 vezes no turno da manhã, eu tenho que ficar dando água a cada meia hora para minha mãe, né? Ela, como é acamada, não tem condição de fazer nada, né? Então eu passava o dia inteiro servindo ao cuidado dela. Então, assim, imaginar eu podendo viajar, podendo botar minha cabeça em outros lugares, era uma coisa que eu não conseguia nem imaginar em alguns momentos. Eu desejava muito ter uma outra vida, mas eu não conseguia nem imaginar como é que eu queria que fosse essa outra vida, entende? Então, eu ter conseguido desbloquear essas coisas na minha vida, ter conseguido me estruturar, foi muito grande. E eu vou lhe dizer, eu comecei do zero. Eu comecei eu, minha mãe, ela adoecendo, o salário dela não dando, eu estudando com bolsa atrasada da faculdade e tendo que fazer acontecer. Então, assim, já passei por muitas situações, mas hoje eu consigo perceber que eu fui conseguindo lidar e não ter minha vida travada por simplesmente ter que abrir mão de todas as oportunidades que iam surgindo, né? Uma outra oportunidade muito forte que me apareceu foi com outra pessoa que também era um filho que cuidava dos pais também, que era o dono de uma imobiliária daqui. E a gente conversando, eu pedi a ele para me mostrar alguns terrenos e etc. Após fazer uma dessas transações de venda de imóvel no interior, e eu estava com um trocadinho e queria comprar um terreno aqui, numa cidade que eu moro atualmente, que é maior. E aí ele estava falando que já tinha cuidado da mãe de uma época que ela estava doente, e naquele momento eu não tinha nem tocado no assunto que eu passava e passo exatamente por isso. Eu nem falei sobre essa realidade com ele. E ele começou a falar que foi ter cuidado da mãe que ele criou forças para querer ser alguém na vida e etc. Ele em algum momento viveu um momento de muita vulnerabilidade, mas que ele colocou essa lição desse momento, algo que ele conseguiu ressignificar e crescer. E assim, enquanto ele conversava sobre isso, um mundo de coisas aconteciam aqui dentro. Porque é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me dedicava muito para as minhas coisas de casa, para cuidar da mãe.
né? E até mesmo algumas pessoas que falam sobre desenvolvimento humano falavam bastante que há um filho ainda agarrado nas questões dos pais, que não mora no seu canto, é um filho que está indisponível emocionalmente para as relações e que isso e aquilo. Então eu ia vendo isso tudo e eu ia olhando, caramba, velho. De um lado a sociedade diz que eu sou um cara muito virtuado, cheio de virtudes, porque eu cuido, porque eu sou responsável, porque eu estou presente. Do outro lado, a sociedade diz, olha, você não está na sua casa, cuidando da sua família, então você é um dependente dos pais. Você é um homem travado, indisponível. Você não pode X, Y, Z. Então eu ficava assim, cara, e aí? E aí? Então, encontrar com pessoas que passam por essa jornada e conseguem sucesso foi o que me trouxe muito sucesso. Elas me ensinaram coisas, elas me orientaram coisas. Muito de quem eu sou internamente, muitas vezes eu não mostro muito, porque justamente eu preciso ainda sentir a maturidade de algumas relações minhas para simplesmente não chegar já, né, tão aberto assim, justamente por inseguranças, por já ter ouvido muito não de relacionamentos, porque justamente eu tinha essa responsabilidade tenho essa responsabilidade com minha mãe. Mas hoje eu consigo toda a liberdade. Hoje eu consigo estar presente. Hoje eu consigo viajar e deixar pessoas com a minha mãe, que eu tenho confiança. Eu posso durante o dia passar o dia inteiro fora de casa, porque eu tenho pessoas que gerenciam e organizam as coisas da minha casa. Eu fiz a aquisição de um terreno com esse cara que era um filho, né, que cuidava da mãe por um período, né? E foi ele que me abriu portas. Então, assim, o que eu notei foram que bons filhos se tornaram bons chefes de família, boas chefas de família. E eu senti muito afago, muito acolhimento no meu coração ver pessoas que conseguiram. E isso eles me deram a inspiração. Porque o mundo meio que não me ajudava, né? Mas você encontrar pessoas que já estão nesse caminho, elas vão lhe ajudar muito. Então eu tô aqui para não deixar essa luz apagar. Espero ser também uma dessas pessoas que em algum momento possa estar estimulando vocês, inspirando vocês. E esse canal é mais sobre isso, que a gente esteja junto nessa jornada, que cada videozinho vocês assistam com atenção, porque ele sempre tem um aprendizado. Mas que eu desejo que vocês cresçam, que vocês vivam uma vida boa e uma vida em abundância. Enfim, meu nome é Breno Eliezer e bem-vindo para o meu canal Para Cuidar dos Pais. Eu vejo vocês no outro vídeo. Falou? Valeu! Cheiro no zóio, um beijo no coração. Tchau!